aí, pessoal, voltando aqui para falar de dois assuntos interessantes. Falei com o presidente Romildo sobre Borré, vamos tocar nesse assunto, e também, finalmente, Elias. Você vai entender por quê. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 por mês, com um investimento de R$67. Não perca a oportunidade, está tanto na descrição como no link aqui do primeiro comentário fixado. Gente, vamos lá. Primeiro, o presidente Romildo, tá? Qual é a notícia? A notícia é de que o Grêmio tá... tem gente dizendo que o Grêmio já fechou com o Borré, tem gente dizendo que o Grêmio voltou a fazer proposta. Eu, como eu faço sempre, eu mando mensagens para alguns dirigentes que eu tenho informação, alguns empresários aí, tem muito que está se falando nisso, e eu respeito todas as informações, mas hoje eu fiz questão de mandar uma mensagem para o presidente Romildo. Por quê? Porque isso também está tocando forte no presidente Romildo. O presidente Romildo também começa a ser agredido demais nas redes sociais, porque o Grêmio não contratou, como se imaginou que fosse contratar. O Grêmio, inclusive, disse que faria isso antes do prazo que está sendo determinado, e isso acabou criando, sim, algumas dificuldades, e tem criado muitas dificuldades para o presidente Romildo, sobretudo em cima dessas questões. Lembrando, o presidente Romildo, é sempre importante que a gente faça essa referência. O presidente Romildo fez muitos investimentos. A gente pode discutir se fez bem ou não, mas ele gastou, ele investiu. O Tardelli custou mais de R$1 milhão por mês. O Thiago Neves, para rescindir o contrato, por exemplo, custou R$3,5 milhões. Então, não é, o presidente só gosta de jogador baratinho, não é verdade. O Grêmio pagou 10 milhões por 25% do Diogo Barbosa. O Grêmio comprou o Marinho, caro. O Grêmio comprou o André, caro. O Grêmio comprou o Luciano, caro. Então o Grêmio gasta. A questão é se gasta bem, se gasta mal, uma outra história. E aí tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Mas o presidente Romildo diz o seguinte, tá? É ótimo jogador, César. Não tenho dúvida de que é um ótimo jogador. Só que o Grêmio não tem nada do que está sendo discutido nesse momento. Nada. O presidente disse mais. Disse que é um negócio também de valores absurdos, mas dentro dessa referência, o que ele disse, com o Grêmio não tem nada disso. Ou seja, até achei meio incomodado com relação a tamanhas informações. Essa é uma coisa que a gente tem que fazer uma discussão também, não de onde surge isso, a gente sabe, até para vocês fazerem um entendimento de como isso funciona. Nós temos muitas fontes dentro do Grêmio, dentro da comissão técnica, os próprios jogadores todos se conhecem, e fora a gama de empresários e intermediários que movimentam um negócio como esse. Quando tu começa a notar isso, tu sabe direitinho o caminho e como as coisas funcionam. Tu acaba vendo tudo isso. Então, para colocar aqui a palavra oficial do Grêmio, eu vou repetir, eu não estou diminuindo nada do que está sendo noticiado aí por jornalistas muito conceituados. A palavra oficial do Grêmio neste momento é: não tem nada com esse jogador. O presidente Romildo hoje, 11 da manhã, me disse isso. Então, só para a gente posicionar, e a partir daí, se surge coisa nova, a gente vem aqui e fala, porque vocês têm que saber tudo, porque isso é o que se propõe esse espaço de gremista para gremista. E vamos ao conteúdo do Elias. Por quê? E eu usei o termo finalmente Elias. E por que eu faço isso? Elias é, de todos esses meninos que estão na transição, o mais promissor. O jogador que o Renato pediu lá na pandemia ainda. E aí veio a dificuldade com o contrato, ele demorou, ele perdeu o espaço, ele ficou atrás do Ferreira. Ficando atrás do Ferreira, ele não subiu imediatamente. E ele acabou sendo o jogador que iria a qualquer momento subir. Veio a lesão, foram duas, na verdade, musculares, e isso acabou interrompendo um pouco esse processo. Para vocês terem uma ideia do que é o Elias. O Elias, ele joga aberto pelo lado esquerdo, usa preferencialmente o pé direito e é goleador. Ele tinha uma dificuldade de fazer muitos gols e tal, mas olha só. Copa Santiago de 17, fez 7 gols. Copa São Paulo de 20, vocês lembram bem, aquele campeonato nós perdemos na final para o Inter, que o Wanderson acabou não jogando a final, ele fez 7.
No Brasil, já no profissional, no time de aspirantes, ele foi o artilheiro do Brasileiro de Aspirantes com 8. Cara, esse menino é a solução que nós queremos. Ele é a solução. E aí vem a notícia, tá? Ele já está recuperado da lesão, que foi a última lesão, né? Ele teve duas, a última lesão, que foi em janeiro, num jogo da transição. Ele saiu no finalzinho do primeiro tempo. Eu estava vendo esse jogo. Não, esse jogo eu não vi. Eu soube depois esse jogo eu não vi. Esse jogo foi um amistoso que não passou ao vivo. Só que ele está recuperado. Só que ele está fazendo um trabalho específico físico, até para não correr o risco de reincidência nessas lesões. E está quase sendo entregue. Qual é a informação que se tem, tá? Ele vai fazer testes amanhã e sábado. Para quê? Talvez ele seja relacionado para o jogo de domingo contra o Pelotas. Se ele não for contra o Pelotas relacionado, lembrando que o jogo do Pelotas é na Arena, ele vai ser relacionado para o jogo contra o São Luís de Juí. E aí nós temos o jogador que desde o início, quem acompanha esse canal sabe o que eu estou falando, desde o início, o jogador mais promissor desses que estão aí. Nós temos grandes jogadores já que estão sendo formados e mostrados. Mas esse especialmente é forte, ele tem faro de gol, ele tem tudo que a gente imagina para um centroavante para um atacante que pode dar mais de uma função e evoluir o time. Porque ele tem todas as características e tem todo um histórico de categoria de base para nos dar essa condição. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa soma de informações, sobretudo em cima da cabeça do menino. Isso eu trouxe num conteúdo que eu fiz sobre ele lá na pandemia ainda. Lá na pandemia não, lá na parada da pandemia. Pandemia a gente está vivendo ainda. Que foi, ele é muito profissional. Mas muito profissional. Ele quer aprender. Ele olha, os treinadores têm ascendência porque ele olha e ele quer aprender, ele quer evoluir, ele quer ser um jogador de ponta. E isso muitas vezes faz muita diferença. A gente está vendo aí muito jogador que chutou meia dúzia de bolas e acha que é Pelé. Né? Quantos a gente vê e quantos a gente conhece, inclusive no Grêmio. Esse não. Esse quer aprender, esse quer fazer. E está fazendo tudo certo, tudo certinho. Quando ele surgir, gente, quando ele aparecer no time principal, vocês vão, agora a gente tem um jogador aí para ser o sucessor do PP, para ser o sucessor do Everton. Lembrando que o Ferreira está muito bem, por que não jogar os dois juntos? E a gente vai ter em cima dele uma expectativa muito boa. Então, contagem regressiva, ou contra o Pelotas, ou contra o São Luís de Juí, nós vamos ver o nome Elias na lista de relacionados. E com certeza vamos falar muito sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.